Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Governo Lula cria o imposto mais caro do mundo. Só que a alegria de pobre dura pouco. Me obrigam a falar da reforma tributária, que de reforma não tem nada, que de tributária vem jogando pesado. Parece, né? Contaram o conto da carochinha de que seria uma simplificação, né? De que estaria facilitando a vida do brasileiro e com promessa de possibilidade de redução da carga tributária. Mais uma mentira que a era PT nos aponta, nos impõe goela abaixo como legado maldito, né? Uma reforma tributária que não deveria acontecer dessa maneira. Vamos repetir sempre, não dá para fazer reforma tributária sem antes fazer uma reforma administrativa, sem definir um modelo de Estado. Só que, estou falando besteira? Acho que eu estou. Sabe por quê? O modelo de Estado foi definido pelo PT. Essa reforma tributária que foi aprovada ontem por 53 a 24 em 2 turnos no Senado, olha, vai doer o que vocês vão ouvir, hein? Ela consagra o modelo de Estado socialista. É isso. Nós vamos ter o grande problema dessa reforma aprovada é que ela privilegia a União como o ente federativo que vai concentrar a arrecadação dos tributos. E depois, né, vai ter um conselho federativo, né, mais uma autarquia, né, federal que vai privilegiar aí mandarins da República e eles vão decidir como é que o bolo vai ser repartido entre estados e municípios. Esse tipo de proposta é estúpido, está na contramão de tudo que a gente vem pedindo, pregando, defendendo e vendo que é o certo para o Brasil há muito tempo. O momento era de descentralizar e não de centralizar ainda mais a arrecadação para gerar aí uma política, definir uma política com politicagem na hora da distribuição, que é isso claramente o que vai acontecer. Uma reforma que já vem criando privilégios para alguns setores vão ser beneficiados de cara por essa reforma, que é isso. O que você quer, quando você pensa numa reforma tributária justa, é que todo mundo vai pagar o imposto, né? E aqui não, aqui eles dão um jeitinho de alguns serem mais iguais que os outros e na hora de pagar eles têm a vantagem de ter o seu perdãozinho tributário garantido. Aí vem a demagogia, mas essa reforma é linda, ela vai garantir que a cesta básica vai ficar isenta. E o resto? O resto não fica, né? A não ser alguns setores dos amigos do rei. Setores que tiveram poder de pressão para ter alíquota pequena ou para terem isenções mais lá para frente. Essa bagunça começa a vigorar a partir de 2026. Ou seja, quem vai conhecer isso, quem vai experimentar isso, vai ser o novo mandato de presidente da República. Esse é um detalhe que é muito importante, né? Que tem que ser lembrado. Agora, tudo continua como dantes na zona tributária do Abrantes, né? Desde 1988, o Brasil tem 466 mil normas tributárias baixadas. Uma zona tributária, isso é inegável, né? E essa zona ainda vai vigorar mais um pouquinho. E depois, quando entrar em vigor a tal reforma tributária, vão vir aí novos casuísmos que serão implantados para beneficiar quem tiver poder de pressão. Então, foi uma péssima, a aprovação dessa reforma tributária foi péssima. Mas, vamos lembrar, teve um movimento político importante que a gente tem que ressaltar, que pelo menos 24 senadores mostraram claramente que fazem parte da oposição ao governo e não aprovaram essa porcaria. Vou dar um nome, acho que é bom a gente dar nome aos bois, né? Porque a gente sempre fala e
acham, até criticam a gente aqui, vocês estão criticando muitos senadores, tem alguns fazendo algumas coisas, votando, tendo uma linha de oposição. Então vamos lá, tem pelo menos 24 senadores que parecem que fazem parte da oposição, pelo menos pela indicação do voto na reforma tributária. Vamos para a listinha, vamos lá. Eduardo Girão do Novo, Damares Alves do Republicano, Isalci Lucas do PSDB, Magno Malta do PL, Marcos Duval do Podemos, Wilder Moraes do PL, Wellington Fagundes do PL, Cleitinho do Republicanos, Soraya Tronic do Podemos, Tereza Cristina do PP, Oriovisto Guimarães do Podemos, Sérgio Moro do União Brasil, Carlos Portinho do PL, Flávio Bolsonaro do PL, Romário do PL, Rogério Marinho do PL, Jaime Bagatoli do PL, Dr. Irã do PP, Messias de Jesus do Republicanos, Hamilton Mourão do Republicanos, Luiz Carlos Renzi do PP, Esperidião Amin também do PP, Jorge Seife do PL e astronauta Marcos Pontes do PL. Esses 24 votaram contra essa doideira dessa reforma tributária que passou pela Câmara dos Deputados sem um devido debate. O Senado também fingiu que deu uma debatidinha, mas também não tinha muito o que fazer. É um negócio goela abaixo. Esse é um projeto socialista do PT, elaborado fundamentalmente pelo economista Bernardo App. Nota -13 para essa porcaria. Esse país vai se danar com essa reforma se mais na frente não se conseguir fazer uma modificação, se não se conseguir reconsertar esse desastre. Enfim, resumo da ópera: o socialismo venceu no Brasil. Mais Brasília, menos Brasil. Mais União Federal, menos estados e municípios. Ponto. Jorge Serrão alerta a armadilha do PT contra Flávio Dino. Veja o vídeo. Sobre o Supremo Tribunal Federal, teve uma notícia ontem louca. Estava nos bastidores ontem, rolando o papo de que Lula iria realmente emplacar Flávio Dino como indicado para o Supremo Tribunal Federal e que o Jorge Messias sairia da AGU para ir para o Ministério da Justiça. Por enquanto, nada disso foi confirmado, né? Mas a gente vê, né? O balão de ensaio toda hora é jogado por algum petista para ver se cola. Eu tenho um palpite. Eu acho que a Petelândia pode estar armando aí uma armadilha para o incrível Dino, né? O Vingador, né? Eu gosto até de lembrar aqui, tem o Vingador, tem até o martelinho aqui do Vingador, o martelo do Vingador. O Vingador, nosso Vingador, o incrível Dino, pode estar sendo vítima aí de uma armadilha que a Petelândia pode estar preparando para ele. Olha só, indicam ele para o Supremo Tribunal Federal. Chega lá no Senado, o Senado pode dar um pau no Dino. Embora isso aí pareça ser até uma chance remota depois da votação de ontem. Mas o cara tem um tom de antipatia lá no Senado. Tem gente bloqueada com ele. O Davi Alcolumbre, por exemplo, dizem que não pode ouvir falar no Flávio Dino. Está bronqueado com o cara. Então, ele tem liderança para puxar votos de outros senadores e arrastar votos para impedir que Flávio Dino passe na sabatina para o Supremo Tribunal Federal. Já tivemos recentemente, né, a indicação de Lula para o Defensor-Geral da União foi reprovada de maneira inédita pelo Senado. Então, o mesmo pode acontecer com Flávio Dino. Pode ser que o PT agora queira indicar Flávio Dino para lá, para ele tomar um pau, e aí eles se livram do Flávio Dino, e aí vem com aquele papo depois: olha, você foi indicado para ganhar a Copa do Mundo, mas chegou lá, você não ganhou, então não vai ter mais nada para você aqui no governo. Não sei se chegariam a o incrível Dino, mas quem conhece o PT e sabe que o PT não cumpre acordo, não vale nada nessas horas, é bom o Flávio Dino ficar com a barba de molho. Agora, imagina um Supremo Tribunal Federal com a composição de Flávio Dino e tendo também ali outros que já estão lá, né? O Darth Vader vai parecer uma brincadeira de criança. E o Alexandre de Moraes, então, se o Flávio Dino estiver por lá, nossa, vai parecer uma criança do jardim de infância comparado com o poder bélico do incrível Dino. PF descobre mensagens com contas para pagamento e vê relação criminosa entre ministro do Lula e empresário.
A Polícia Federal alega que o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, estabeleceu uma relação criminosa com o proprietário de uma empreiteira investigada por suspeita de desvios em contratos da Codevasf, uma estatal federal entregue ao Centrão. A suspeita se baseia em conversas obtidas no celular do empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP, e foram relatadas ao STF. Eduardo DP é apontado como o real dono da Construservice, que possui contratos milionários com a Codevasf, financiados por emendas parlamentares, embora não apareça como sócio nos registros oficiais. A PF ampliou suas investigações sobre a atuação da Construservice em contratos da Codevasf após reportagem da Folha publicada em maio de 2022. As mensagens analisadas no inquérito, segundo os investigadores, corroboram a atuação criminosa de Juscelino Filho e evidenciam sua função na Orcrim, organização criminosa. Era conhecida por todos os membros do suposto grupo liderado por Eduardo DP. Conforme documento enviado ao STF, o grupo do ministro teria sido responsável pelo suposto desvio ou apropriação de uso indevido de no mínimo 835,8 mil. As mensagens que embasam as conclusões da polícia foram encontradas após a apreensão do celular de Eduardo DP, em julho de 2022, durante a primeira fase da Operação Odoacro. Falando da Polícia Federal aí, que revelou que o ministro Juscelino Filho, né, das Comunicações, é investigado por uma suposta relação criminosa aí com um dos proprietários da Construservice, que é a empreiteira suspeita de desvios na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Mais uma notícia, né, da enxurrada de notícias que desde janeiro assolam a credibilidade desse ministro maranhense, né, mais um da bancada maranhense. Vamos lembrar, é aquele ministro que lá no começo do ano tinha denúncia de que ele pegou jatinho da FAB para ir para São Paulo para simular uma agenda oficial numa sexta-feira para depois passar o fim de semana em leilões de cavalo. Ele esteve até na inauguração de uma praça em homenagem a um cavalo, uma coisa assim. É um ministro que tem aras, que tem cavalos, riquíssimo, né? A família riquíssima lá no interior do Maranhão, que usou, quando era deputado, as emendas parlamentares, essas emendas de orçamento secreto que chovem em cima, em cima de deputados aí do Centrão Fisiológico. Já vinha no governo passado acontecendo isso, ao contrário do que diz a extrema esquerda e a extrema imprensa de esquerda. Não foi Bolsonaro que aprovou o orçamento secreto, foi o Congresso. Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou o veto, ou seja, Bolsonaro como presidente era obrigado a passar essas emendas para os deputados, e assim Juscelino Filho, na época deputado, levou milhões das suas emendas para asfaltar a rua em frente ao seu Aras, na cidade onde a sua irmã é prefeita, né? Onde seu pai também já foi prefeito no passado, muitas lições familiares. Agora, a notícia que diz aqui na reportagem da Gazeta é que a Polícia Federal assumiu que está investigando as relações do ministro de Lula com desvio de verbas de empreiteira. Conhecemos, né, esse esquema? Conhecemos já de outros carnavais, mas de outros carnavais petistas. Eles não abrem muito, né, mas a polícia diz que analisou as conversas entre o ministro Juscelino Filho e esse empresário Eduardo José Barros Costa, que é conhecido como Eduardo DP. E nessas conversas, aspas para a Polícia Federal, estão reveladas a atuação criminosa de Juscelino Filho, quem diz isso é a Polícia Federal, e dizendo que a suposta organização criminosa liderada por esse empreiteiro, esse Eduardo DP, aspas para a Polícia Federal de novo, era conhecida por todos os membros do grupo, fecha aspas, dizendo ainda que resta cristalina a relação criminosa pactuada entre o ministro Juscelino Filho e esse empreiteiro Eduardo DP, o que está no relatório da Polícia Federal. A gente vai ouvir mais notícias disso, mas o importante aqui é a parte política. Lula não está nem aí, né? O cupincha rouba, mas faz. Ele é meu aliado, continua comigo. E o União Brasil, né? União Brasil, que veio do antigo PSL, aliado com o DEM, né? O antigo, né? Partido de Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, todos juntos e misturados apoiando esse tipo de atitude, porque Juscelino Filho é do União Brasil, é o naco do União Brasil no governo Lula.
é a cota do União Brasil no governo Lula. É por isso que o União Brasil vai lá, seus senadores votam contra o povo a favor de aumento de impostos, como fizeram ontem alguns dos senadores do União Brasil. Então é mais do mesmo, mas é importante a gente mostrar de forma escancarada aqui esse desgoverno, a compactuação com corrupção ou com esquemas, aqui não está comprovado ainda, mas com esquemas suspeitos de corrupção, e a falta de compromisso com o povo, né? Lula fingia que ia fazer um governo diferente, que ele tinha saído da prisão redimido, né? Que nunca mais nesse país ia se ver corrupção. Mas todos os ministros envolvidos com corrupção são mantidos no governo. É impressionante. Ele só tirou a Daniela do Vaguinho, que desde o início do governo também tinha denúncias que pesavam contra ela, no caso de envolvimento com milícias da Baixada Fluminense. Ele só tirou porque ele precisava jogar uma mulher para escanteio para dar vaga para um homem branco do Centrão, né? Para usar os termos que eles gostam tanto. Então, de novo, é só lixo que sai desse governo. É uma coisa impressionante. Lula diz não aceitar a ocupação de Gaza e pode entrar no conflito entre Israel e grupo terrorista. É isso mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está muito irritado com a demora de Israel em liberar a saída dos brasileiros da faixa de Gaza. Mas a ordem do governo é não reclamar publicamente, pelo menos enquanto houver expectativa de liberação da passagem pela fronteira com o Egito. Se a liberação não ocorrer nos próximos dias, aí sim o governo brasileiro tomará medidas mais duras contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, seguindo os exemplos de Bolívia, Chile e Colômbia. A Bolívia rompeu relações com Israel em protesto contra a ofensiva na faixa de Gaza. Colômbia e Chile convocaram seus embaixadores em Tel Aviv para consultas. Uma decisão já está tomada. Lula disse a auxiliares que o Brasil irá se posicionar nos fóruns internacionais frontalmente contrário à permanência de Israel no território da faixa de Gaza após o final da guerra. Netanyahu declarou que Israel estuda manter a ocupação militar sobre a faixa de Gaza por um período indefinido após a guerra. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.